pedir para você abrir a sua Bíblia agora, abra ou ligue a sua Bíblia, né? Em Marcos capítulo 1. Diante de tantas tecnologias, você pode ligar a sua Bíblia hoje. Lembrando, né, se você está ligando a sua Bíblia, fique só nela. Não seja tentado a entrar em outras coisas, para não correr o risco de queimar o seu celular, né? Então fica só aí, eu deixo você ficar só na Bíblia e no bloco de notas, tá? Isso está liberado sobre a tua vida. Fora isso, está em desobediência já agora. Amém, gente? Marcos capítulo 1, versículo 14, por favor. Diz assim a palavra do Senhor: depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia, proclamando as boas novas de Deus. Versículo 15: o tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Se você está na versão Almeida, arrependei-vos e crede no Evangelho. Só até aqui, feche os seus olhos por um instante, eu quero estar orando. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos pela Tua palavra. Nós te louvamos pelo privilégio, Deus, de termos acesso a tão precioso alimento que é a Tua palavra, Pai. Eu oro, Pai maravilhoso, para que todas as resistências possam cair por terra neste momento. Que cada coração aqui, Deus, se torne um solo fértil para a semente que será lançada, e essa semente venham gerar frutos que exalte e glorifique o Teu santo nome, ó Pai. Nós te damos toda a liberdade nesta manhã, Deus. Dizemos que tudo aqui é para Ti, incluindo cada vida que aqui está, Deus. Que a Tua palavra, que a Tua santa e gloriosa palavra, ela cumpra o seu propósito nesta manhã, para a glória do Teu santo nome. É assim que oramos gratos, no poderoso nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. A palavra que nós acabamos de ler no livro de Marcos, se você quiser até ficar com o livro de Marcos aberto, eu vou andar um pouquinho aí por ele. Mas essa palavra que nós lemos aqui de início no livro de Marcos, é uma das primeiras vezes em que nós ouvimos Jesus falar. E uma das primeiras coisas que Jesus está falando é: arrependei-vos e crede no Evangelho. E esse arrependei-vos que nós estamos aqui ouvindo logo no início desse texto, logo nas primeiras palavras de Jesus, o verbo arrepender, ele nos dá o sentido de dar a meia volta, de voltar atrás, ou então de nós nos afastarmos de algo. Essa é uma das primeiras coisas que Jesus realmente está nos ensinando. E esse arrepender-se, esse dar meia volta, esse afastar-se de algo, se refere a nos afastarmos das coisas que realmente Jesus abomina, ou das coisas que realmente são desagradáveis à presença dEle. Então, uma das primeiras coisas que Jesus está nos ensinando é: nós precisamos voltar atrás, nós precisamos nos arrepender, nós precisamos consertar os caminhos pelo qual nós estamos vivendo. Mas a palavra também fala nesse texto: arrependei-vos e crei-vos nas boas novas, ou em algumas versões, credes no Evangelho. E o Evangelho aqui, ele significa as novas que trazem alegria, porque é exatamente isso que a palavra de Deus ela deve ser para mim e para você. As novas que trazem alegria. E essas novas que trazem alegria que esse texto está nos dizendo, não é apenas uma nova notícia para você. Não é apenas uma informação, não é apenas uma notícia que você ouve como se fosse no noticiário. Mas aquilo que nós estamos lendo, é aquilo que a palavra está nos ensinando, é aquilo que a palavra está se referindo, essa boa nova, essa notícia que está sendo trazida a nós agora, é algo que vem não apenas para lhe informar de algo, mas é as boas novas que têm o poder de transformar a sua vida por completo. As boas novas que nós estamos ouvindo Jesus anunciar, as boas novas não é apenas agora uma notícia corriqueira, é algo que tem o poder de transformar quem nós somos, de transformar a nossa realidade, de nos transformarmos conforme a imagem e semelhança do nosso Deus. Essa é a notícia que Jesus está anunciando, essa é a notícia que Ele começa o seu ministério, e essa é a maravilha do Evangelho.
A maravilha do Evangelho é exatamente isso, porque ele tem o poder de mudar a nossa história, de poder mudar aquilo que somos e aquilo que nós seremos diante de Deus. Essa é a maravilha que Jesus ele está anunciando. É muito diferente de tudo aquilo que às vezes nós ouvimos por aí, ou de que até mesmo algumas religiões têm ensinado, no sentido de apenas dar conselhos sobre, olha, se você fizer isso ou aquilo, você pode estar se aproximando de Deus. Há muitos ensinos aí dizendo que se você apenas tiver boas atitudes, boas ações, bons valores, contribua, faça isso ou faça aquilo, como se isso fosse lhe aproximar de Deus. Mas a palavra que nós estamos lendo, e aquilo que o Evangelho todo ele nos ensina, é algo muito mais profundo, é muito mais íntimo. Aquilo que nós estamos olhando diante de toda a palavra de Deus, ele está dizendo, olha, algo já foi feito por você nessa história. Alguém já fez algo pela sua vida, tudo isso já foi feito para que você pudesse ter acesso a Deus. Você não precisa fazer nada, a não ser reconhecer aquilo que já foi feito e viver por esse senhorio. Então a palavra, em todo o seu Evangelho, ele está nos ensinando a nós mudarmos o caminho que nós estamos andando e nos voltarmos totalmente para Deus, reconhecendo as boas novas, reconhecendo aquilo que o Senhor fez, reconhecendo que essa notícia maravilhosa da palavra do Senhor e tudo aquilo que é anunciado na palavra dEle, Ele tem o poder de transformar aquilo que somos, querido. Diante da palavra de Deus, eu e você, nós temos a oportunidade de nunca mais sermos as mesmas pessoas, porque essa palavra ela pode realmente mudar a nossa vida por completo. Quem você era diante da palavra, você pode não ser mais, quando nós reconhecemos o poder que existe nesse Evangelho, quando nós reconhecemos o poder daquilo que Jesus está anunciando. E Ele está anunciando exatamente isso: arrependa-se e crede nas boas novas, arrependa-se e dê atenção às palavras que estão sendo ditas, arrependa-se e volte para a palavra de Deus, e se deixe ser transformado, e se deixe ter a sua vida transformada por este Deus. E eu creio que isso é um grande privilégio que nós podemos desfrutar, de sermos transformados pelo Evangelho que o Senhor está anunciando. Mas logo após esse momento, aonde então Jesus ele começa anunciando as suas primeiras palavras, dizendo, olha, o tempo é chegado, o reino de Deus está próximo, arrependa-se. Logo após isso, logo após Jesus ele começar a falar do reino de Deus publicamente, ele começa agora a escolher para si 12 homens. Homens que seriam seus amigos próximos, mas homens também que seriam seus discípulos. Homens que estariam andando e caminhando com Ele de maneira próxima, que acompanharia o dia dele o tempo todo. E se você está aí com a sua Bíblia, no versículo 16 em diante, diz assim a palavra do Senhor: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André, lançando rede aos mar, pois eles eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Logo o chamou e eles o seguiram, deixando seu pai, Zebedeu, com os empregados do barco. Jesus, imediatamente após ele começar a anunciar o reino de Deus, ele começa a chamar agora pessoas para segui-lo. Ele começa a chamar alguns homens, algo que na verdade não era muito comum na tradição judaica. Não era comum alguém chamar alguém para caminhar com ele. Não era comum alguém convidar alguém para ser o seu discípulo. Não era comum alguém ser convidado para andar e aprender algo com alguém. Jesus ele está indo contra aquilo que a tradição de certa forma estava acostumada a ver. Por exemplo, na Galiléia, no tempo de Jesus, os meninos, em Israel, por exemplo, eles iniciavam o estudo da Torá muito cedo, aos 6 anos de idade. A Torá, para que a gente possa entender, são o Pentateuco, ali os 5 primeiros livros da Bíblia. Mas o que acontece? Dos 6 aos 10 anos, eles ficavam estudando a palavra de Deus. Aos 10 anos, qualquer criança de 10 anos, ela já sabia toda a Torá decorada. Se você pegar a sua Bíblia aí, os 5 primeiros livros, pensa você ter tudo isso decorado.
Mas essas crianças dos 6 aos 10 anos, elas eram ensinadas na palavra do Senhor, então elas tinham ali todo esse livro já decorado na sua mente. Mas o que acontece desses, a partir do momento que ele completava os seus 10 anos, o que acontece? Apenas alguns alunos se destacavam, e esses que se destacavam agora, eles iam para uma escola secundária, como se fosse um outro tipo de escola, onde apenas aqueles que se destacavam na primeira etapa eram separados para isso. E aí o que acontece? Dos 10 dos 14 e 15 anos, somente os melhores, aqueles que realmente se destacavam diante de muitos, eles poderiam então agora caminhar próximo de um rabi. Ele escolhia alguém a qual ele ia andar, ele ia acompanhar, e ali, essa pessoa e esse ensino era chamado de talmidim. Esse talmidim, que a palavra nos ensina, é a tradução também para discípulo. Então, dos 14 até os 10 anos, eles eram ensinados na Torá, passava-se um tempo na escola secundária, e aqueles que se destacavam entre 14 e 15 anos, então eles poderiam escolher alguém para caminhar junto, um rabi, a qual eles aprenderiam e seriam discípulos daquele rabi. Andariam com eles em todo o tempo. Então, havia-se todo um processo para que alguém pudesse se tornar um discípulo de um rabi. Havia todo um processo para que alguém pudesse se tornar um discípulo de um desses grandes mestres da palavra. Mas Jesus, ele vem um pouquinho diferente de tudo isso. Porque Jesus, então, ele começa a ensinar, ele começa a anunciar a palavra, e ele começa agora não só a anunciar o reino de Deus, mas ele começa a formar agora os seus próprios discípulos. Ele começa a chamar homens comuns, homens que talvez não tinham conhecimento algum, homens que talvez não tinham se destacado anteriormente, homens que talvez não tiveram a oportunidade, homens que talvez não tivessem muito conhecimento a respeito do reino, da palavra, homens que talvez não teriam a oportunidade de caminhar próximo de um grande mestre da palavra de Deus. Mas Jesus está ali, convidando homens comuns, homens como eu e você, homens que estavam realizando tarefas para segui-lo, e Jesus chegava diante deles e dizia: olha, andem comigo, sigam-me, venham até mim, ele está dizendo. E o mais impressionante que eu vejo em tudo isso, é que aqueles homens, eles largavam tudo o que eles estavam fazendo, e começavam a seguir Jesus. E eu acho isso que tem muito a nos ensinar, queridos. Homens que estavam dispostos a abrir mão de algo, homens que estavam dispostos a realmente abandonar tudo o que estavam fazendo para seguir o mestre, para andar com ele, para caminhar com ele. E eu vejo que nós não podemos ter um relacionamento com Jesus se ele também não chamar você. Você está entendendo isso? Porque a palavra do Senhor, ela está nos dizendo que Jesus chamou aqueles homens para ser os seus discípulos. Mas da mesma maneira, Ele está chamando você para ser discípulo dEle. Ele está chamando você para caminhar com Ele. Ele está chamando você para aprender com Ele. A palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 11, 28, diz assim: venham a mim. Mas aí o texto continua dizendo: todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, e o texto diz: aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Da mesma maneira que Jesus chegou para aqueles homens, para Simão e Pedro, e disse assim: olha, vinde a mim. E aqueles homens estavam dispostos a largar tudo. Ele também está dizendo para outros homens, para Simão e André, e ele diz: olha, vinde a mim, e eu vos farei agora pescadores de homem. E naquele exato momento, eles abandonaram tudo o que estavam fazendo, querido. Talvez nós não consigamos compreender o que isso representa. Porque quando aqueles homens, eles estavam largando as redes, deixando tudo para trás para seguir Jesus, eles estavam abrindo mão de uma identidade que eles tinham. Porque, queridos, naquela época, se você nascesse na família de um pescador, essa era a sua identidade agora. A família de um pescador iria gerar exatamente isso, um pescador. Se você nascia na família de um marceneiro, você ia crescer, você ia se formar e você ia dar continuidade, porque aquilo que a sua família fazia parte da sua identidade. Talvez aqueles homens seriam conhecidos apenas como pescadores.
Mas Jesus, quando Ele está dizendo assim, vinde a mim, e aqueles homens abandonam as suas redes, eles estavam abrindo mão de algo, de uma vocação, para receber agora de Cristo uma nova identidade. É exatamente esse chamado, exatamente essa mesma identidade que o Senhor está oferecendo para todos nós. Ele está dizendo para mim, para você todos os dias, vinde a mim, porque eu tenho uma nova identidade para você, querido. Vinde a mim, porque eu tenho o poder de transformar a sua vida, não importa o que você fazia até agora, eu tenho uma nova identidade para você. Talvez nós não consigamos compreender isso, porque na nossa cultura isso não é algo comum, não é algo estranho, vamos dizer assim. Um filho sair de casa e começar a seguir um novo destino. Na verdade, hoje eu vejo até o contrário. Eu vejo muitos jovens, eu vejo a pessoa vai chegando numa fase, ela quer se ver livre de certa forma, já construir a sua própria vida, já viver sozinho. Eu conheço muitos jovens hoje que moram sozinhos, que vivem a sua independência. Então talvez muitos não vão compreender aquilo que o próprio texto às vezes quer nos ensinar em relação a isso. Mas o texto, ele está nos ensinando sobre nós abrirmos mão de tudo, de estarmos dispostos de abrir mão do que for necessário para receber essa nova identidade que Cristo ele está realmente nos proporcionando. Ele está dizendo, eu posso mudar quem você é. Eu posso mudar não só quem você é, mas eu posso mudar tudo aquilo que você vai fazer a partir de hoje. Mas para isso nós precisamos entender que nós precisamos estar dispostos a abrir mão do que for necessário. A palavra do Senhor no livro de Lucas, capítulo 14, 26, diz, se alguém vier a mim e amar pai, mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. Talvez para nós isso não pese tanto, mas e se Deus pedisse para você a sua carreira? E se Ele pedisse para você abrir mão de tudo que você faz, para dizer, olha, abandone o seu trabalho, abandone a sua carreira, abandone o seu serviço, abandone os seus planos a respeito do futuro, e siga-me porque eu tenho algo para fazer através de você, o quanto que isso mexeria com você, querido? Mas a palavra, porque ela está nos ensinando realmente a sermos discípulos de Cristo, a caminhar com Ele, a andar com Ele, a aprender com Ele. Nós não podemos olhar a palavra de Deus apenas como um conselho, querido. Ela não está aconselhando ninguém. A palavra de Deus, ela não é uma sugestão para a sua vida. Ela precisa ser as boas novas. Mas para que ela seja as boas novas, para que ela realmente represente transformação nas nossas vidas, nós temos que estar dispostos a abrir mão de quem nós somos, para nos tornar aquilo que o Senhor realmente deseja e planejou para nós. Deus tem planos, Deus tem propósitos, Deus tem coisas que Ele quer fazer na sua vida e através da sua vida. Mas muitas vezes nós não estamos dispostos a isso. Muitas vezes nós entendemos o Evangelho apenas como um conselho. Isso eu vou seguir, mas isso aqui eu acho que não é para mim. Mas é o contrário, queridos. A palavra de Deus e todo o Evangelho, aquilo que a palavra está nos ensinando, ela não é um conselho para nós. Ela precisa ser um estilo de vida. Ela não é uma sugestão para você caminhar no seu dia a dia. Ela não é algo que você vai abrir todo dia pela manhã e vai dizer assim, o que a palavra vai me dizer hoje? Qual que é o conselho que a palavra está me dando? Não, ela não está te dando um conselho. Ela está te dando um rumo. Ela está te dando um caminho que nós devemos estar dispostos a trilhar. E esse caminho que nós estamos dispostos, que nós precisamos estar dispostos a trilhar, está no livro de Marcos que nós lemos no início. Arrependei-vos e crede no Evangelho, querido. Todo o Evangelho é verdade, toda a palavra de Deus é verdade. Mas ela precisa ser a boa nova todos os dias na sua vida. Não apenas uma sugestão, não apenas um consolo para você em alguns momentos da sua vida. Ela precisa ser as boas novas. Nós precisamos aprender a aceitar isso todos os dias. Porque é exatamente esse posicionamento que o Senhor espera de cada um de nós. De amarmos a Ele acima de todas as coisas. Aonde está o seu amor e o que você tem amado acima de todas as coisas? Porque a palavra, ela nos ensina em todo o tempo, olha, sobre nós, a importância de Cristo ser prioridade nas nossas vidas.
Muitas vezes nós temos amado as coisas que Ele nos dá, que Ele nos permite, e temos colocado essas coisas como mais importante, como acima de Deus. Mas a palavra e todo o Evangelho, Ele está nos dizendo, olha, nós precisamos amar ao Senhor acima de todas as coisas. Ela não é apenas uma notícia, ela não é apenas uma sugestão para você, mas ela precisa ser o estilo de vida pela qual eu e você, nós iremos viver todos os dias na presença de Deus. Como eu disse, a palavra de Deus, ela não é apenas um conselho que você deve seguir, mas a palavra de Deus, querido, ela fala sobre um rei que está chamando as nossas vidas, e um rei governa, e um rei é dono. Nós cantamos aqui no finalzinho do louvor sobre isso. O rei está voltando. Quantos de vocês não cantaram isso junto? O rei está voltando, nós estamos cantando isso, nós estamos entoando isso em todo tempo, em todo momento, mas o quanto que nós estamos vivendo isso no nosso dia a dia. Cantamos sobre um rei que está voltando, mas a pergunta é, esse rei governa a sua vida? Esse rei é dono da sua vida? Porque a minha vida, ela não me pertence, queridos, ela pertence a Ele. A partir do momento em que eu entreguei a minha vida a Cristo, eu não sou mais dono dela. Ela é do meu rei, do rei que está voltando para nós, querido. E a questão é o quanto que esse rei está governando a sua vida. O quanto que você tem crido nas boas novas, o quanto que você tem vivido. Porque esse rei, querido, ele precisa exercer poder e autoridade sobre você. Porque esse rei, ele realmente tem poder e autoridade. Jesus tem condição de ter poder e autoridade, porque Ele não é apenas alguém que diz o que você tem que fazer, mas Ele é alguém que fez algo para mostrar a você como deve ser feito. Ele viveu nesta terra, Ele passou por sofrimentos, Ele viveu como homem, foi tentado em muitas coisas, em todas elas resistiu, porque a própria palavra nos prova isso, em que nada foi encontrado contra a vida dele. Então este rei ao qual nós estamos falando, Ele não apenas governa sobre você, mas esse rei que é Jesus, que está aqui nesta manhã, querido, Ele tem poder e autoridade para dizer o que precisa ser feito, para mostrar a você como precisa ser feito, e então oferecer a você a oportunidade de viver as boas novas, porque Ele já abriu o caminho para você. Ele abriu o caminho para você seguir, Ele abriu o caminho para você trilhar. Ele passou por todas as coisas para provar a você que é possível. Ele passou por muitos sofrimentos, por muitas tentações, para provar para você que, olha, se eu conseguir, você também pode. Até porque Ele está dizendo que você não vai fazer nada sozinho, porque Ele sempre estará com você. Mas esse rei, ele precisa governar a sua vida. Ele precisa ser dono do seu coração, dono das suas decisões, dono de tudo aquilo que você é. Esse rei trilhou um caminho para que Ele pudesse oferecer você então agora essas boas novas, que nos dá a oportunidade de vivermos uma vida totalmente diferente daquilo que nós já vivemos até hoje. Ele pode transformar a sua vida por completo. Ele já fez isso, Ele viveu isso e está dizendo a você, olha, viva, deixa eu ser o seu rei, deixa eu governar a sua vida, e você vai desfrutar das boas novas que estão disponíveis para você todos os dias. Mas ainda assim, esse rei, ele tem poder e autoridade sobre todas as coisas, querido. E a palavra do Senhor no livro de Marcos, continuando um pouquinho no texto em que você está, no versículo 21 diz: eles foram para Cafarnaum, e logo que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque Ele ensinava como alguém que tem autoridade, e não como os mestres da lei. Marcos é o primeiro homem que usa esse termo, pela primeira vez. A palavra literalmente aqui significa, essa autoridade, significa algo derivado de uma fonte original. É isso que o nosso rei é, querido. Ele estava ensinando as pessoas, mas Ele não estava ensinando como eu estou falando algo para você.
através de uma interpretação, através de uma tradução, ou através daquilo que nós entendemos a palavra de Deus. A palavra diz que este rei, que é Jesus, quando ele ensinava com autoridade, mas essa palavra autoridade nos dá a mesma ideia do autor. Uma coisa é você contar a história de alguém, a outra coisa é quem viveu essa história contar o que aconteceu. Por quê, queridos? Quando eu conto a história de alguém, a minha autoridade, ela não é a mesma, porque eu estou contando aquilo que eu entendo, aquilo que eu considero importante. Mas quando você ouve a história de alguém que viveu ou passou por alguma situação, você vê a riqueza dos detalhes, você vê sentimento, você vê que tudo aquilo realmente é sincero, é verdadeiro quando alguém conta algo para você. Quando Jesus ele estava ensinando, e todas as vezes em que ele estava ensinando, Marcos está dizendo aqui que ele ensinava com autoridade. E essa autoridade que esse rei, que é Jesus, estava ensinando as pessoas, eles entendem que era a mesma autoridade de alguém que havia escrito aquela história. Era diferente de qualquer outra pessoa, era diferente de qualquer mestre da lei. Quando eles ouviam a Jesus, eles ficavam maravilhados com os ensinos dele. E é este rei que aqui está presente sobre as nossas vidas, é esse mesmo rei que viveu isso, é este mesmo rei que tem autoridade, que precisa e quer governar sobre a sua vida, querido. Jesus, ele quer ser o rei de tudo que envolve você. Ele quer ser o rei dos seus pensamentos, quer ser o rei das suas ações, quer ser o rei de tudo aquilo que envolve você, e por isso ele está dizendo também a nós: venham até mim. Ele está fazendo esse mesmo convite, ele está convidando você a participar de tudo isso. Ele está dizendo: olha, venham e aprendam comigo, venham e olham aquilo que eu fiz, venham e olhem aquilo que eu vivi, venham e olham tudo que eu passei por amor a você. É isso que a palavra está nos ensinando, querido. Ele não está chamando você para ser um espectador de tudo isso. Jesus não está, todos os registros que a gente tem na palavra de Deus não estão ali para você ter apenas informação. Mas tudo que está aqui registrado na palavra de Deus está ali para que você possa aprender a ser um discípulo de Cristo, a ser como Ele, a se parecer com Ele. Você pode ter o cheiro dEle, você pode ter o jeito dele, você pode se parecer com ele, mas a única maneira de você caminhar, de você andar, é de você realmente se arrepender da vida em que nós estamos vivendo, e então acreditar nas boas novas, porque este convite também é para você de se tornar um discípulo de Cristo, de se tornar parecido com ele, de andar com ele, de aprender com a autoridade com que ele tinha, querido. Um homem que viveu nessa terra, mas que viveu sem ser reprovado em nada, para ensinar a você que nós também podemos vencer em todas as coisas. Ele passou por muitas lutas para mostrar para você que em todas elas você também pode vencer. Ele passou por tentações para ensinar a você que em todas as suas tentações, em todas as suas tribulações, Ele também pode te ajudar a vencer todas essas coisas. Mas Ele ainda nos ensina mais ainda, lá em Marcos agora 1, no versículo 29. Diz assim o texto: logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e falaram a respeito dela a Jesus. Então, ele se aproximou-se dela, tomou-a pela mão e ajudou-a a levantar. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Essa cura de Jesus nos mostra também que Ele está interessado no mundo físico, querido, e que também reina sobre ele. Nesse texto nós vemos que Jesus ele está curando ali a sogra de Simão que estava enferma. Mas 3 versículos depois, se você estiver com a sua Bíblia, você vai ver que Marcos registra que Jesus ele curou uma multidão de enfermos. Um pouquinho depois disso, ele tocou num homem que era leproso, e este homem foi totalmente curado. No capítulo 2 de Marcos, todos ficam maravilhados e ficam dizendo: olha, nunca vimos coisa igual.
Os surdos ouvem, os cegos estão vendo, os coxos estão andando. Em todos os evangelhos nós temos aproximadamente 30 registros de curas que o próprio Jesus, na sua autoridade e no seu poder, realizou. Tudo isto mostrando, queridos, que Ele tem autoridade sobre toda a enfermidade. Ele tem autoridade sobre toda a enfermidade. E este mesmo Rei que tem autoridade sobre toda enfermidade, Ele está dizendo: venham a mim. Ele quer ser o Rei da sua vida, Ele quer governar a sua vida, mas também Ele quer exercer a mesma autoridade e poder sobre a sua vida, querido. Toda enfermidade se rende diante desse Rei. Toda enfermidade se rende diante do poder do nome de Jesus, querido. A palavra do Senhor nos registra mais de aproximadamente 30 curas dele, sobre em relações à enfermidade, demonstrando que Ele tem poder, demonstrando que Ele tem poder sobre aquilo que Ele governa. E Ele está dizendo: venham a mim, porque eu quero governar a sua vida também. Eu não sei como você está, eu não sei quais são suas lutas, eu não sei pelo que você tem passado, seja ela emocional, seja ela física, mas a palavra está dizendo: venham até mim, porque eu quero governar, e no meu governo tem autoridade, e o meu governo tem poder para curar, para restaurar, para transformar. A palavra, ela continua sendo viva para os dias de hoje. Não importa quantos anos passaram, não importa o que aconteceu, querido, a palavra continua tendo autoridade e poder para curar nos dias de hoje, porque Ele continua sendo Deus. Ele não mudou, o seu poder não diminuiu, a sua autoridade não diminuiu com o tempo. O nome de Jesus ainda cura, o nome de Jesus continua transformando, o nome de Jesus, Ele tem poder, querido. E é por isso que Ele convida você e diz: venham e aprenda de mim. Porque muitas vezes nós não estamos desfrutando desse poder, muitas vezes nós não estamos desfrutando disso que o Evangelho está anunciando, muitas vezes nós não estamos desfrutando das boas novas, porque Ele não está governando. Ele está te chamando, Ele está te convidando e dizendo assim: venham, sejam meus discípulos, aprendam de mim. O texto que nós lemos lá em Mateus diz: venham a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Queridos, você pode estar carregando algo que não é para você carregar. Você está carregando um peso, você às vezes está frustrado, você está desanimado, e a palavra está dizendo: venham a mim. Todos, ela não está dizendo que isso é para alguns, não tem ninguém aqui que é mais especial nessa noite, a palavra está dizendo: todos vocês que estão cansados, todos que estão sobrecarregados, a palavra está dizendo: eu lhe darei descanso. Tem descanso em Deus para você, você entende isso? Tem descanso para a sua alma, descanso para o seu corpo físico, descanso das suas lutas, descanso das suas enfermidades. Deus está dizendo, Cristo está dizendo: venham até mim, tomem o meu jugo sobre vocês, aprendam de mim, diz a palavra do Senhor. Mas por que nós insistimos em carregar tantas coisas? Por que nós insistimos em ficar levando um peso que não é mais nosso? A palavra está dizendo: vinde a mim, porque eu sou o Rei que você procura. Vinde a mim, eu sou o Rei que você procura. Você está procurando o Rei em outros lugares, e muitas vezes até em você mesmo. Muitas vezes você procura Rei nas coisas, você procura Rei naquilo que você está construindo, mas a palavra está dizendo: vem a mim, porque Jesus, Ele quer ser o seu Rei. Vinde a mim, pois eu tenho autoridade sobre tudo. Vinde a mim, é o que Ele está dizendo, porque eu me humilhei por você. É isso que a palavra está nos ensinando. Vinde a mim, porque eu morri numa cruz por você. E eu fiz isso mesmo quando você não tinha convicções a respeito da sua vida, mesmo quando você vivia numa vida de incertezas, num comportamento incorreto. Ele estava lá morrendo numa cruz para você, para hoje você poder ouvir isso e dizer: vinde a mim. Este é o convite que Cristo está fazendo a você, igreja.
Ele está dizendo: olha, você não precisa mais carregar seus fardos, você não precisa mais carregar o peso desnecessário. Ele está dizendo: venham até mim, porque vocês vão encontrar descanso para a sua alma. Tem gente que não sabe o que é dormir, tem gente que não sabe o que é encostar a cabeça num travesseiro e descansar, porque não tem paz no seu coração, e a palavra está dizendo: venham até mim, porque vocês vão encontrar isso. Vocês vão encontrar paz, vocês vão encontrar descanso. Venham até mim, porque Ele tem preparado para você uma caminhada maravilhosa, querido. Venham até mim, mas pare de olhar para a direita e para a esquerda. A palavra está dizendo: venham até mim, e pare de olhar para trás. A palavra está dizendo: venha até mim. Ele tem descanso para você, Ele tem paz para você, mas muitas vezes nós não estamos desfrutando disso, porque ficamos olhando para a direita e para a esquerda, ficamos olhando para trás, não temos medo de abrir mão de algumas coisas, mas enquanto isso, nós não desfrutamos das boas novas que o Senhor está anunciando. Não importa o que aconteceu, não importa o que ficou para trás, pare de olhar para a direita e para a esquerda, pare de olhar para as pessoas, pare de olhar para o seu passado e comece a olhar para a cruz, porque ela tem boas novas para você, ela tem restauração, ela tem transformação, elas são um anúncio de uma vida transformada. É por isso que Cristo está iniciando ali em Marcos, dizendo assim: olha, arrependam-se, voltem, mudem de caminho, mudem de direção, e creiam nas boas novas. Cristo tem uma nova identidade para você, querido. Ele está ali com essa identidade na sua mão, prontinho para entregar algo, uma identidade nova. Mas para você receber a identidade nova que Cristo está preparando e já preparou para você, você precisa entender que você precisa abrir mão da identidade velha. Mas o convite está feito: venham até mim, andem comigo, aprendam de mim, é o que a palavra está dizendo, querido. Eu não sei o autor da frase, mas eu achei interessante que diz assim: você estará morto enquanto se recusa a morrer. E essa é uma verdade, querido. Nós precisamos aprender a morrer para nós mesmos, para desfrutar das boas novas que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Nós não iremos desfrutar das boas novas do Evangelho enquanto nós não morremos para nós mesmos, enquanto nós não entendermos o que o texto que nós lemos no início diz. Marcos 1,15: o tempo é chegado, Jesus disse. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. O reino de Deus está próximo. Cada dia, querido, está mais próximo a vinda do nosso Senhor Jesus. Cada dia está mais próximo de nós desfrutarmos da presença dEle. E Ele está nos alertando: olha, o reino de Deus está chegando, o tempo em que nós não viveremos mais no meio de tanta luta, de opressão, o tempo em que nós estaremos diante da presença dEle, adorando em todo tempo, em todo momento. E por isso que Cristo tem urgência de dizer: arrependam, ou seja, voltem, mudem de caminho e creiam naquilo que está na palavra, creiam nas boas novas, creiam no Evangelho. Um Evangelho que diz: vinde até mim e eu te darei descanso, eu te darei paz. Você não precisa mais viver como um sobrecarregado. É tempo de nós crermos nas boas novas do Evangelho, querido. E hoje é um dia de festa para nós, não apenas diante de uma palavra dessa, mas diante do convite que o Senhor realmente tem nos feito todos os dias. Mas hoje é um dia especial, porque esse mesmo Cristo que tem feito um convite para você caminhar com Ele, esse mesmo Cristo que tem feito o convite para você aprender dEle, esse mesmo Cristo que tem feito o convite para você andar com Ele, é o mesmo Cristo que está preparando uma mesa do banquete para você também, que está convidando você a se sentar à mesa com Ele, querido.
Hoje é o dia onde nós iremos celebrar a ceia do Senhor, e isso deve ser um dia de festa, isso deve ser um dia de alegria, porque nós temos que olhar a mesa do Senhor com grande honra. Muitas vezes nós nos achamos imerecedores de estar à mesa com Ele, mas isso não é porque eu mereço estar aqui, isso se chama graça. Ele me amou primeiro, Ele decidiu se entregar primeiro por mim e por você, queridos, para que então esse convite venha e se sente à mesa comigo e desfrute desse momento comigo, e estivesse acessível a todos nós. É um grande privilégio para nós celebrarmos a ceia do Senhor no dia como hoje, porque é uma honra que o Senhor nos dá, de estarmos sentados à mesa com Ele, querido. Queria convidar toda a igreja a se colocar de pé por um momento.